Oi, gente. Eu vou falar para vocês aqui rapidinho sobre os conteúdos dessa avaliação que vocês terão que fazer, tá? Alguns já fizeram, mas alguns ainda vão responder, tá? Da AP, tá bom? Então, assim, ó, a primeira questão é sobre um poema Canto Mineiral, do Carlos Drummond. Você vai fazer o quê? Você vai ler este poema, aliás, não só este, como todos os textos, os poemas que estiverem na prova, por favor. A leitura é importante. Você precisa ler uma, duas vezes para responder as perguntas, para conseguir interpretar. Então, por favor, leiam, tá? A questão 1, ela pergunta qual verso tem duplo sentido. O que é duplo sentido? Duas coisas ao mesmo tempo. Podem ser duas ideias contrárias, podem ser duas ideias iguais, tá? Qual destes versos tem duplo sentido? Fala duas coisas ao mesmo tempo. Então você vai ler os versos e vai identificar qual deles o autor está falando duas coisas. Pode ser contrárias ou podem ser iguais, tá? A questão 2 é um poema Retrato, da Cecília Meirelles. Está perguntando por que ela usou os verbos no pretérito imperfeito. O que é pretérito imperfeito? Pretérito é passado, imperfeito, inacabado. Quer dizer que é um passado que não acabou, tá? Então, por que ela usou? Para reforçar que ideia? Para passar que ideia, né? Aliás, é um poema lindíssimo, viu? Essa prova tá com uns textos bem bacanas, bem pertinentes. Então, por favor, leiam com bastante atenção. A questão 3, no texto As Vantagens da Morte, está perguntando qual é a ideia-chave. O que é a ideia-chave? É a ideia central, a principal. Qual é a ideia principal nesse texto, tá? No 4, a questão 4, tá falando sobre prosopopeia. Lembram que nós falamos lá no comecinho? Prosopopeia e personificação é quando nós damos características humanas a seres inanimados, a objetos, a animais, etc, tá? Então, um exemplo de prosopopeia: a lua namorou a estrela. Tá? É uma característica humana que eu estou atribuindo à lua. Então, isso é prosopopeia. Por que ele usou, né? Quais versos tem essa prosopopeia, tá? No 5, a questão 5 tem o texto 1 e 2, tá? Que é sobre ciclovias. Então, tem um texto com imagens e um outro texto não tem imagem. Tá perguntando o que? Eles são diferentes? Os temas do texto 1 é diferente do texto 2? Tá falando a mesma coisa? Não está? Um tá criticando, o outro não está? Então, é isso que vocês precisam prestar atenção. Na questão 6, Poeminha Maçante, do Milor Fernandes, está falando sobre o chato, que o chato é isso, etc. E ele vai discorrendo. E aí depois ele fala lá do chato e pergunta a interjeição no poema foi usado para quê? O que causou? Professor, o que é interjeição? Interjeição é aquela quando nós expressamos os nossos sentimentos, né? Então, puxa, nossa, tá? Sempre tem uma exclamação acompanhando a interjeição. Por que ele usou? O que essa interjeição quis dizer? Ele estava empolgado, ele estava sendo sarcástico, ele estava triste. Aí vocês vão escolher a questão. Na 7, tá falando sobre o adjetivo acaloradas. O que quer dizer acaloradas? Né? Então, pensem um pouquinho. Nossa, aquela discussão foi acalorada. Nossa, a resposta dele foi acalorada. Leiam o texto e vejam onde está encaixado este adjetivo, tá? Aqui ele está se referindo e aí vocês vão conseguir fazer responder.
Esse texto da questão 7 é sobre notícias falsas, né? Sobre as fake news. Então, eu aproveito para reforçar aqui, cuidado com a propagação das fake news, de notícias falsas, principalmente agora nessa pandemia que nós estamos vivendo. Muitas informações não são verídicas e às vezes as pessoas recebem no WhatsApp, vai passando, isso vai espalhando. Então, cuidado, busquem a fonte correta, fonte confiável, tá? Antes de sair propagando tudo. A questão 8 e 9, as questões 8 e 9, tem charges, tem o texto e tem a charge. Charge também é um texto, tá? É um tipo textual. Então, o que eu faço quando eu tenho uma charge? Eu preciso ler toda essa charge. Preciso analisar os desenhos, a expressão facial, o que tem, como que ela tá, se tá falando, se tá sendo irônico, todo o ambiente, todo o desenho. A leitura da charge é essa, é fazer a leitura de todo o desenho, tá? Se ele tá sentado, se ele tá em pé, se tem mais gente com ele, se não tem. E aí você depois vai ler o texto 2 e vai responder se estão falando de coisas iguais, de coisas diferentes, tá bom? O texto, a questão 10 está perguntando qual é o assunto principal do texto, né? Então, tá falando sobre o quê, tá? A questão 11 tem 2 textos. Eles são idênticos? Um retrata mais detalhe que o outro? Um critica e o outro não? Um tem mais coisas, né? Tem mais informações que o outro? Então, por isso que eu reforço, a leitura é importante, tá? Aí, na questão 12, tá perguntando o que é a tese, qual é a tese. Tese é a ideia central, tese é a ideia que sustenta o texto. O autor pensou em uma ideia e está escrevendo sobre ela, está sustentando esta ideia. Quer dizer, é a ideia sobre a ideia que predomina no texto, ok? Questões 13 e 14 está falando sobre inteligência emocional, né? Inteligência emocional, como o próprio nome já diz, as emoções, a forma como lidamos com as emoções, como nós nos... como reagimos em alguns momentos. Por exemplo, algumas pessoas reagem a assaltos, outras conseguem se controlar, outras, quando estão com muito medo, gritam, outras não. Então, inteligência emocional tem a ver com isso, como nós lidamos com essas ações, né? Com os nossos sentimentos. Aí, depois que você ler o texto, tá perguntando: para que serve esse texto? Para divulgar? Para debater? Para instruir? Diagnosticar ou relatar? Quer dizer, você precisa identificar cada um desses verbos, ver o que cada um desses verbos significa para poder responder, tá? O que é divulgar? O que é debater? E aí você vai conseguir responder. O 14, a questão 14, está falando sobre termos sublinhados, termos destacados, aqueles que estão em negrito. Esses textos, essas palavras, esses trechos, né? As palavrinhas, elas são usadas onde? Em poemas, em história em quadrinhos, em verbetes. O que é verbete? Verbete é a palavrinha do dicionário, tá? Que nós chamamos de verbetes. A questão 15 é um outro poema lindo de Cecília Meirelles, né? Despedida. Tá falando quero, deixo, viajo. Qual que é a sensação? Por que ela usou esses versos, tá? E a 16, a 16ª, é o eu lírico. Tá perguntando o que o eu lírico tá passando? Dúvida, memória, egoísmo? Professora, o que é eu lírico? É a voz que fala dentro do poema, tá? É a voz do poema. O que é essa voz? O que essa voz tá
tá falando sobre o quê? Sobre dúvida, tá expressando desejo, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Nós vamos, se Deus quiser, isso tudo vai passar. Se vocês precisarem, tiverem dúvidas, por favor, não deixem de me chamar, tá bom? Estou com saudade de todos vocês. Cuidem-se, fiquem em casa.